Boa noite a todos e todas. Professora Eliane Novaes, presidenta da ADUMB, começando mais um Diálogos ADUMB, aqui com um tema que trata diretamente dos interesses da nossa categoria docente, com a presença da doutora Larissa Rodrigues, que é da assessoria jurídica da ADUMB, da associação, mas a gente queria hoje trazer um tema muito importante, né, para os docentes, para os servidores públicos em geral, mas para os docentes também, que é o debate sobre a nova portaria, né, que altera as regras de redistribuição de cargos, né, dentro do serviço público. É a portaria 619 de 2013, que substitui a 10.703, que foi implementada no finalzinho do governo Bolsonaro, como mais uma forma de ataque à universidade, aos servidores públicos, como era a prática desse governo. Mas a gente está querendo debater aqui hoje mais, além da portaria, outros temas, né, que dialogam diretamente com a vida docente, e a gente trouxe aqui a doutora Larissa para falar com a gente sobre isso. E a primeira pergunta, Larissa, que eu queria que você falasse, assim, vou te dar aqui um tempinho para você se apresentar, falar, mas eu já queria te dar uma deixa para você fazer uma explanação, né? Semana passada a gente estava com o Zé Geraldo aqui no programa, e ele falou que quando a universidade se redemocratiza depois da ditadura, ele fala da necessidade de retirar o entulho normativo que ficou, né? Que é todo esse aparato normativo que foi construído para reprimir os professores, para censurar os professores, para controlar a universidade, para controlar o conteúdo. E a gente vive, nesse momento, uma necessidade da retirada desse entulho, né, normativo, que a gente está chamando de revogaço, né? O revogaço nada mais é do que retirar o entulho histórico deixado por um governo autoritário, inimigo da educação e da ciência, que tentou de todas as formas atacar a educação, atacar a universidade pública. Nós fizemos um estudo na ADUMB, né, falando dessas normativas, né, mais de 17 normativas que atacam os servidores em geral, mas que atacam diretamente os professores das universidades, a autonomia da universidade como um todo. Então, eu queria te perguntar assim, nesse panorama do estudo que a ADUMB fez, que você pudesse falar dos pontos que você acha que são mais fortes, né, que são mais emblemáticos nesse debate da necessidade do revogaço. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao Diálogos ADUMB. Boa noite, professora, boa noite a todos, a todas e que nos acompanham aqui. É um prazer participar presencialmente desse programa Diálogos ADUMB, gravado aqui na TV comunitária. A pauta que me traz até aqui hoje, e é uma pauta que vem sendo acompanhada muito de perto pela ADUMB, como entidade sindical representante dos docentes da Universidade de Brasília, é uma pauta urgente, é uma pauta extremamente importante para toda a categoria. E, de fato, como a senhora relembrou aqui a fala do professor Zé Geraldo, é um momento agora de início de ano e de reconstrução e de retirada de entulho. Quando a gente fala da pauta do revogaço, que está sendo muito pautada em todos os debates que estão sendo feitos pelas entidades sindicais, pela ADUMB também, a gente não está falando só de uma questão de divergência política e ideológica em relação ao governo anterior, ao governo antecessor, um governo autoritário, e mais do que isso, um governo inimigo da Constituição, né? Que ao longo de todos os anos, desses últimos anos que a gente suportou, ignorou por completo a autonomia universitária, a autonomia científica, ignorou a ciência e a educação e a importância, sobretudo, da carreira docente para o desenvolvimento e para o progresso do nosso país, da nossa nação. E aí, dentro dessa grande pauta que é o revogaço, a gente tem assuntos que são específicos da carreira docente, mas a gente tem assuntos que também são afetos e que impactam toda a estrutura do serviço público federal, né? Especificamente aqui hoje a gente vai falar sobre a nova portaria da redistribuição de cargos, que é aplicada para todos os servidores públicos do Poder Executivo, mas a gente pode também resgatar outros assuntos
que foram debatidos ao longo dos 4 anos e que voltam agora com a importância de serem retirados, de serem pautados, porque muito mais do que uma divergência política, é uma questão de respeito à nossa legislação federal, de respeito à nossa Constituição, como, por exemplo, vou aqui citar de cabeça, mas a gente tem a migração das aposentadorias do serviço público para o INSS, que saem do regime próprio e tende a ir para o INSS. A gente sabe que isso pode trazer um impacto gravíssimo para todos os aposentados e pensionistas, não só do serviço público, mas sobretudo porque a gente tem uma previdência social, um INSS absolutamente assoberbado com o que já é gerido por eles. Agora imagina trazer toda a carga dos servidores públicos, toda a máquina dos servidores públicos para isso. Além disso, também outras instruções normativas e portarias que foram editadas na gestão anterior, no apagar das luzes ali no final, no encerramento de 2022, de maneira extremamente arbitrária, e que, além de arbitrária, também provocaram uma imensa instabilidade nas relações sociais, nas relações entre filiados e entidades sindicais, na relação individual de trabalhadores com os órgãos públicos onde estão lotados. Então a gente tem sim aí que mesmo que trabalhar para retirar esse entulho que ficou, salvo engano são 17 normas, né, que a senhora mencionou no início, e é um grande entulho que, se não for retirado, vai dar um trabalho muito grande aí pela frente, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando. E a portaria 619, que revoga a 10.723, que já estava ali na pauta do revogaço, já é um primeiro pontapé para essa retirada de entulho, né? Tiramos um pedacinho do entulho, agora vamos continuar na caminhada para retirar mais. E assim, é muito importante esses pontos que a Larissa está dizendo, trazendo para a gente. Por quê? Porque na pauta de negociação, nós acabamos de sair, né, de um processo de negociação salarial, de uma campanha salarial junto ao governo, né? Acho que é bom a gente lembrar que é a primeira negociação salarial do governo com as entidades sindicais desde 2016, né, quando foi a nossa última reposição salarial. Essa negociação, essa campanha salarial tinham 3 pautas importantes. É sempre bom a gente aproveitar para lembrar que essa é uma pauta de luta dos movimentos, né, da ADUMB, enquanto associação docente, junto ao seu sindicato nacional, do ANDES, junto ao FONASEF, que é o Fórum de Representação das Entidades Sindicais Nacionais. Mas é muito importante a gente lembrar que essa construção, né, feita pelo governo Bolsonaro em relação ao ataque dos servidores, não diz só sobre as normativas. Ela é uma tônica importante, e eu queria trazer um pouco isso para a Larissa antes de entrar na portaria, para a gente entender esse conjunto. Mas a pauta de reivindicação das entidades tinham 3 ações. A reposição salarial, né, de 27%, que são as perdas salariais do governo Bolsonaro, né, que chegava a 27%, que é uma pauta unificada de todos os movimentos de servidores públicos. A segunda pauta era o revogaço, que é essa pauta da necessidade de revogação de portarias normativas, instruções normativas que atacam diretamente o direito dos servidores públicos, alguns atingindo diretamente a universidade pública, né, porque ela mexe diretamente na estrutura da universidade pública, algumas que mexem inclusive na estrutura da relação do filiado com o sindicato. Vocês se lembram daquele momento que o governo Bolsonaro instituiu uma normativa que proibia os sindicatos de fazer desconto em folha do pagamento dos filiados, que exigia que fizesse como boleto bancário, etc. Vocês se lembram que também foi um dos ataques que a gente freou na justiça com uma liminar. Essa também está na pauta do revogaço. E a terceira, que é a necessidade das mesas setoriais para discutir as carreiras em específico. Por que é importante a gente relembrar isso? Porque a pauta do revogaço, né, a retirada dos entulhos autoritários do governo Bolsonaro,
faz parte dessa estratégia das entidades sindicais, que é de recuperar esse lugar de autonomia, de participação e principalmente de independência das universidades públicas. Então, queria recuperar isso, que são pontos bem importantes para as pessoas entenderem que não é uma pauta isolada, mas é um conjunto. E dentro dessas pautas, né, acho que é muito importante a gente trazer o debate dessa nova portaria, que debate sobre a redistribuição dos cargos, porque ela foi uma portaria instituída no governo Bolsonaro, salvo o melhor juízo, a doutora Larissa pode me corrigir, ali por 20 e 22 de dezembro de 2022, em que o governo criava situações que impediam a redistribuição dos cargos dentro do serviço público. O que isso impactou, gente? Impactou que nenhum servidor poderia ser transferido de um lugar para outro com as normas criadas. Então, se você tem um movimento natural dentro do serviço público, muitos lugares ficaram sem funcionários, sem ter servidor, sem poder redistribuir e sem gente para trabalhar, porque a portaria criava uma série de critérios, né, que era para impedir que isso acontecesse. Com qual intenção? A intenção era prejudicar o andamento do serviço público. E essa portaria, ela atingiu diretamente os docentes do ensino superior, né? A 10.703 de 2022. E a primeira pauta do revogaço foi essa, de que o governo Lula precisaria revogar. E aí, na portaria 619 de 2023, eu estou com 2012 e 2013 na cabeça, estou querendo voltar 10 anos atrás. Na portaria 619 de 2023, no seu artigo 19, ela revoga a portaria 10.703 de 2022. No entanto, ela altera algumas cláusulas, alguns aspectos dessa portaria. E é isso que a Larissa vai trazer, assim, porque não é uma revogação total, né? Ela revoga, mas ela institui outros artigos, né, que dialogam. Então, a gente fez um estudo sobre isso para os nossos filiados que quiserem acompanhar. Esse comparativo está no site da ADUMB, produzido pela assessoria do Rodrigues Pinheiro, coordenado pela professora Larissa. Eu já estou instituindo você como professora, doutora Larissa, que fala exatamente de o que era nas 10.703 e como é que ficou nas 619 e como é que ela continua impactando a vida docente. Então, a Larissa vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente retoma com outras questões aqui do nosso revogaço, da nossa pauta de reivindicação, da retirada de entulhos, né, normativos do governo Bolsonaro, como bem disse o professor Zé Geraldo na semana passada. Larissa, com você. Vamos lá, professora. Então, assim, eu acho que a senhora acertou. A portaria 10.723, realmente ela foi editada no apagar... Eu disse 703, 723, isso. Ela foi revogada no apagar, ela foi publicada no apagar das luzes. Ela é do dia 19 de dezembro e saiu publicada ali dia 20, acho, 21. E aí eu acho que nunca antes, num tempo tão curto, o Instituto da Redistribuição foi tão polêmico como aconteceu com a edição dessa portaria. Por quê? Porque a redistribuição, que é um movimento muito visto dentro do Serviço Público Federal e dentro da carreira docente, entre professores de diferentes instituições federais de ensino, ela tem previsão no regime jurídico na Lei 8.112, tá lá. Na Lei 8.112, a gente tem um artigo específico que fala o que é redistribuição, quando a redistribuição pode acontecer, quais são os requisitos para que a redistribuição aconteça. E aí, 19 de dezembro, vem a portaria 10.723 e inaugura uma série de requisitos e uma série de critérios e condições que não tinham previsão na Lei 8.112. Então esse foi o grande caos instaurado, e daí porque o Instituto da Redistribuição veio tanto à tona do final de dezembro para cá, justamente porque se eu tenho a previsão da redistribuição na Lei 8.112, olha, o movimento natural é que qualquer regulamentação, qualquer estabelecimento de orientações, procedimentos e diretrizes siga aquilo que está previsto na nossa lei federal, na Lei 8.112.
E não foi isso que a 10.723 fez. A 10.723, primeiro, a 8.112 vem e fala pra gente, a redistribuição ela pode acontecer em cargos vagos ou ocupados. Vem a portaria 10.723 e fala só cargos ocupados e deixa cargos vagos de lado, não fala nada. Isso por si só é lógico, já provoca uma instabilidade por parte dos dirigentes das universidades, por parte do pessoal que atua ali na área de gestão de pessoas, porque não sabe muito bem como vai lidar em caso de um pedido de redistribuição de cargo que está vago, por exemplo. Então isso por si só já trouxe uma grande instabilidade. E é bom dizer aqui, professora, lógico que os integrantes da carreira, da categoria docente, sei que sabem disso, mas é sempre importante a gente lembrar o seguinte, o professor do Magistério Superior da Universidade de Brasília, ele ocupa, para efeitos de legislação, o mesmo cargo, ele integra a mesma carreira e o mesmo cargo que o docente da Universidade Federal do Goiás, por exemplo. Então, o cargo dentro da nossa legislação federal, ele é o mesmo. Daí porque a redistribuição, ela sempre foi tão aplicada e utilizada para a movimentação de professores entre diferentes unidades da federação. E aí vem, então, a 10.723 e inaugura esse caos, né? Joga luz e cria uma polêmica que a gente não estava enfrentando até então. Estabelece uma série de critérios que não tem previsão na 8.112, e isso gera, obviamente, um caos. Em muitos casos que a gente recebeu, em muitas demandas que foram recebidas, a situação eram duas. Ou o pedido de redistribuição sequer tinha sido apreciado, porque a instituição simplesmente não sabia como agir, já que veio a portaria 10.723. E em outros casos, os pedidos de redistribuição foram negados porque não preenchiam os requisitos inaugurados pela 10.723, que não tem qualquer previsão na Lei 8.112, que é a lei federal que se sobrepõe, né, digamos, à portaria 10.723. Então, esse foi o primeiro aspecto. Se você quiser, eu destaco aqui alguns pontos principais. Então, só para poder dizer aqui, né? Então, veio a 10.723, tratou especificamente de cargos vagos, redistribuição, aliás, de cargos ocupados, quando a 8.112 fala vagos e ocupados. Proibiu, em definitivo, a possibilidade de servidores que respondiam, né, agora foi revogada, sindicância ou processo administrativo disciplinar de serem contemplados com a redistribuição. E isso atinge diretamente os docentes, né, Larissa, que por algum motivo nas universidades estejam respondendo a algum processo administrativo ou qualquer coisa do tipo, perseguição política. Ao longo dos últimos 4 anos, quantas denúncias foram apresentadas e levadas ao conhecimento da mídia, inclusive, de docentes de instituições federais de ensino que estavam respondendo processos administrativos e sindicâncias com nítido caráter de perseguição política. Foram vários. Tivemos várias denúncias nesse sentido, em território nacional, não restringo aqui especificamente ao UNB, mas foram vários. Sim. Então, para efeitos dessa portaria 10.723, bastava que o docente estivesse respondendo a uma sindicância sem qualquer comprovação de que, de fato, houve uma infração disciplinar para que ele já tivesse impedido de solicitar a sua redistribuição, por exemplo. Larissa, e é tão importante isso que a gente vai percebendo como o governo usou os mecanismos para fazer as perseguições, né? Lembrando que, além desses casos que você está dizendo, assim, que muitos se caracterizaram claramente como perseguição política, nós temos que lembrar que 20 e poucas universidades no Brasil têm interventores, reitores que foram indicados pelo governo anterior, que sequer passaram por processos eletivos ou de consulta à comunidade, e que entraram nas universidades para fazer
ataques e perseguição aos docentes, principalmente aqueles que pensavam diferente, que não se alinhava ao pensamento negacionista e de destruição da universidade pública, como a gente combateu o tempo todo durante o governo passado. Então, essas nuances, né, da 10.723, agora eu falei certo, 10.723, mostra como o governo criou nas entranhas das regulamentações dentro das universidades mecanismo de perseguição política, né, mecanismo de pressão com os docentes e mecanismo de uso da máquina do Estado para impedir direitos, né? Como você mesmo disse, se você tem uma lei que dá um direito ao servidor público, você tem uma normativa depois que nega esse direito. Inclusive uma normativa que tem, uma portaria que tem um caráter de menor grau, né, hierárquico de uma lei maior que rege a nossa carreira. Então, isso é muito importante para as pessoas perceberem o que é uma estratégia de um governo autoritário de minar direitos, né, de colocar aqueles que não se enquadram, né, dentro de uma gestão política alinhada a um governo, provavelmente, dentro de mecanismos de controle e de perseguição, né? Isso acho que é bem importante ressaltar esse ponto aí. Mas acho que tem outros aí que você quer destacar, né? Tem, mas ainda pegando o gancho aqui dentro dessa ponderação a respeito de interventores, uma das previsões que a 10.723 trouxe e que foi vista com grande preocupação, justamente porque inaugurou um requisito, uma determinação não prevista na Lei 8.112, foi o fato de, quando o pedido de redistribuição é apresentado, pela portaria 10.723, havia a necessidade de que o dirigente máximo, gestão de pessoas ou dirigente máximo da instituição, do órgão, apresentasse, formulasse uma manifestação justificando o interesse da administração, uma justificativa no sentido de por que aquela redistribuição estaria sendo deferida. E isso, logicamente, a redistribuição ela precisa estar fundamentada no interesse da administração? Sim, precisa, está previsto na Lei 8.112. Agora daí, você criar um mecanismo que dificulta a redistribuição, não. Aí você está contrariando a nossa lei maior, o regime jurídico único, que é a Lei 8.112. E a 10.723, ela fez isso. Então, para além de todos os requisitos que estão ali previstos na nossa lei federal, a 10.723 ainda disse, olha, precisa haver uma peça, uma manifestação do dirigente máximo, justificando, demonstrando o interesse da administração. Te pergunto, qual é a celeridade, qual é a garantia que um docente, aqui nesse caso específico, vai ter de que aquela justificativa, de que aquela manifestação, ela vai de fato estar de acordo com a análise que já foi feita. Às vezes é do interesse, a gente sabe que esse movimento da redistribuição ela é muito comum entre professores de diferentes universidades federais. E aí a 10.723 vem e freia isso. Freia esse movimento que é um movimento constante e natural entre os docentes, criando mecanismos que embarreram o direito, o instituto que está previsto na legislação. Essa exigência da manifestação é uma delas. O prazo mínimo também que foi estabelecido, porque a 10.723 falou que um dos requisitos é não ter sido redistribuído nos últimos 5 anos. A gente não tem essa previsão na lei, essa exigência de 5 anos. Além disso, também estabeleceu a possibilidade de perda de remuneração caso o servidor não se apresentasse no período, enfim. Então trouxe ali uma potencial penalidade pecuniária, que é perder o salário. E aí eu acho que perder o salário é a penalidade máxima, né, que um servidor, que um trabalhador pode sofrer, porque afinal de contas o boleto não para uma eventual perda de salário. Então, são pontos que eu entendo que deixam muito clara essa intenção de embarrear
um movimento que faz parte dos servidores públicos, um movimento que faz parte da carreira docente, a redistribuição. E não porque é um privilégio, uma prerrogativa ou um benefício, mas porque é um instituto que está previsto na lei. Né? Então, assim, não há que se ver isso como um benefício. É um direito, tá ali, tá previsto na nossa legislação, desde a década de 90, quando veio o regime jurídico único, quando veio a Lei 8.112. E aí a gente se depara no apagar das luzes com essa portaria 10.723, que agora foi revogada. E aí a gente pode avançar aqui para o que trouxe... A gente tem estamos chegando para os nossos finalmente aqui do nosso programa, mas eu queria que você falasse ainda da 619, né? Que assim, a gente tem a revogação da 10.723 e tem a instituição de uma nova, né? Que revoga essa, mas que também institui outras regras, flexibiliza algumas dessas regras. Eu queria que você falasse nesse tempo que nos resta, quais são os principais pontos que você destacaria na 619 de 2023, que foi instituída agora em março, né? Perfeito. Primeiro, a portaria 619, editada recentemente, agora no mês de março, ela é recebida com louvor pela categoria, pelos servidores públicos federais, pela categoria docente. Por quê? Primeiramente, entendo e acredito que esse sentimento é um sentimento compartilhado com outros colegas, de que é uma vitória, né, para os servidores públicos a 619, porque revoga a 10.723 na íntegra, mas traz aqui a 619 outros procedimentos e diretrizes para serem aplicadas em relação ao Instituto da Redistribuição. E aí alguns pontos, o primeiro deles que é importante dizer a 619, ela acerta quando estabelece procedimentos e orientações para redistribuição, contemplando cargos vagos e ocupados. Porque antes a gente só falava de cargos ocupados. E a 619 corrige esse erro da portaria 10.723 e trata de cargos vagos e ocupados. Também exclui a possibilidade, a proibição sumária de que um servidor que esteja respondendo a um processo administrativo disciplinar por este fato isoladamente seja impedido de ser beneficiado com a redistribuição ou de pedir ao menos que seja a redistribuição. A 619 acaba com isso, ameniza isso, né? Porque a 619 vai dizer pra gente o seguinte, olha, se o servidor estiver respondendo a um processo administrativo disciplinar, o órgão de correição, no caso o órgão responsável pelo processo administrativo disciplinar, será consultado previamente para dizer se há algum prejuízo, se pode, se é a favor, se é contra, mas elimina, né, assim, abre um canal de viabilidade e sana uma arbitrariedade que a 10.723 trouxe para a gente. Também um outro ponto muito importante é que a 619, ela reduz o tempo de 5 anos que a 10.723 trazia, a 619 reduz de 5 para 3 anos. Então, 3 anos é o novo prazo que a 619 traz. Existem ainda algumas ressalvas com relação a 619, sim, porque, por exemplo, um dos pontos de crítica a 619 e a 10.723 é o fato de proibir a redistribuição de servidores que estão em estágio probatório. Essa previsão essa proibição de redistribuir quem está em estágio probatório, ela não tem previsão legal. Então, vem aí, se apresenta como controvérsia, né? Porque se a 8.112 ou a lei da carreira docente não proíbe, por que então que a portaria vai proibir? Mas é um trabalho, acho que a 619, ela representa uma vitória da categoria dos servidores públicos federais, especialmente para a carreira docente, que, como eu disse, se utiliza com frequência da redistribuição, do Instituto da Redistribuição. Então, sim, a 619 é louvável e um primeiro indício aí de limpeza do entulho que a gente tem pela frente aí, com certeza absoluta. Muito obrigada, Larissa. Eu queria falar duas coisas. A gente está finalizando aqui o nosso programa. Passa super rápido, né? A gente pensa que é muito tempo, mas a gente vai conversando aqui
e o tempo passa super rápido. Acho que a gente tem no sindicato feito um trabalho, né, de orientar os nossos docentes, né, principalmente sobre essas mudanças, né, sobre isso que a gente chama de ataques, né, gente, aos servidores públicos de diversas formas, né. A gente fala do ataque do corte de salário, da diminuição do poder de compra, mas a gente fala de outros ataques também, né. E a gente tem feito um esforço de sempre esclarecer, de trazer as informações mais detalhadas possível, mas isso não impede, né, os nossos docentes que precisam de apoio jurídico, de procurar assessoria jurídica da ADUMB para se está enquadrado em alguma dessas questões que precisam de esclarecimento, de orientação. Então, assim, acho que é sempre importante a gente lembrar. E dizer que o Diálogos ADUMB também é uma estratégia da gente trazer mais informações, né, aos docentes, né, que nem sempre se percebem ou percebem que se enquadram ou que estão sendo lesados o seu direito, a não ser quando ele precisa dele, né? Então a gente tem feito um esforço de trazer tudo isso e tem muitos outros debates que a gente vai trazer, né, enquanto sindicato para esse espaço aqui de esclarecimento, de orientação, o que não subtrai de forma alguma a presença e a busca dos nossos filiados, a nossa assessoria jurídica, tanto do Rodrigues Pinheiro, do escritório Rodrigues Pinheiro, quanto do Mauro Menezes. Mas agradecer aqui, Larissa, mais uma vez que você veio aqui falar com a gente sobre esses temas que são tão importantes, né? Vou te dar aqui um minutinho para você fazer a sua fala final, para a gente ir encerrando o nosso programa, mas te dizer que vamos te convidar mais outras vezes e outros nossos advogados para conversar sobre esses temas por aqui. Combinado, professor, eu agradeço imensamente. Parabenizo a ADUMB, parabenizo a gestão atual pela aguerrida luta na defesa da categoria, no dia a dia. Sei que vocês todos estão ali sempre juntos, na rua, no sindicato, nas pautas, nas mesas, onde vocês tiverem que ir, vocês vão, e eu parabenizo com muita sinceridade isso, porque sei que é um trabalho árduo. Então, para mim é um prazer poder estar aqui hoje, levar um pouco de esclarecimento. Afinal de contas, o mundo jurídico e a legislação traz termos sempre tão complicados e tão complexos que eu acho que é muito importante a gente tentar traduzir um pouco do juridiquês e prestar informação clara e da melhor maneira possível. Lógico que a gente sempre presta os atendimentos individualizados, mas então eu agradeço e parabenizo a luta, parabenizo também a TV Comunitária pelo espaço e seguiremos na luta jurídica ou na rua, tamo juntos. Muito obrigada, doutora Larissa. A gente tem muitos outros temas, né, gente, que a gente quer trazer aqui a nossa assessoria para falar. A gente está organizando no sindicato um seminário, né, que provavelmente deve ser abrir o início de maio, sobre progressão docente, né, dadas as mudanças também que a gente tem, uma nota técnica do Ministério do Planejamento que tem impedido na nossa leitura, alguns direitos, que a gente vai fazer um debate também. E vamos pensar um programa aqui, né, em breve, que fale desse tema também, porque é de interesse da nossa categoria. Então, queria agradecer aqui a presença de todos vocês, né, da Larissa aqui presencialmente, de vocês que nos acompanham aí pelas redes, e dizer que a gente está aqui agora, né, presencialmente na TV Comunitária, fazendo o programa, nesse espaço super bonito, né, pensado, né, com muito carinho para todos vocês, e dizer que a gente se encontra nas ruas, nas lutas, no sindicato e aqui no Diálogos ADUMB semanalmente às 18h30 pela TV Comunitária e pelos nossos canais das redes sociais. Um abraço e boa noite.